Oi, segundo ano, preparados para mais uma aula? Então vamos começar a nossa aula de hoje, do dia 25 de maio. Então, vamos começar a nossa aula. E essa semana nós estamos falando sobre o aniversário de Jataí, que fará aniversário no dia 31 de maio, não é verdade? Olha só que legal, não é verdade? Bom, então toda essa semana nós estaremos falando sobre a nossa amada cidade de Jataí. Bom, por isso então a professora escolheu também aqui, um fundo aqui, com alguns desenhos de abelhas. Porque ontem nós descobrimos, que a nossa cidade se chama Jataí devido à grande quantidade de abelhas Jataí na região, não foi mesmo? Nós lemos ontem um texto, e descobrimos um pouquinho sobre a história da nossa cidade, não é verdade? E aqui nós vamos relembrar aqui algumas questões, Vamos pensar um pouquinho. Qual é o dia do aniversário de Jataí mesmo? Nós acabamos de falar, Dia 31 de maio. Quantos anos a nossa cidade vai fazer? 126. Olha só que legal, E por que Jataí tem esse nome? Devido à grande quantidade de abelhas Jataí, Nós falamos ontem. Bom, continuando aqui a nossa aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o hino do município de Jataí. E para isso, vocês vão acompanhar a letra da música junto com a professora. Combinado? Então, gostaram do hino? Bem legal, Eu gostei bastante. Muito legal mesmo o hino da nossa cidade, E aqui tem o significado de algumas palavras, que a professora colocou aqui. Que talvez a gente não compreenda o significado, Aqui, a primeira palavra, desponta, aparecer na frente, Como assim, por exemplo, o jogador desponta pela frente, Quando fala desponta Jataí, aparecer na frente. Prados, terreno coberto de plantas. Enaltece, tornar grandioso. Garbo,
forma elegante de se portar, viço que tem viço exuberante, altaneira que se eleva muito, permanece em grande altura. Então, isso aqui é só alguns significados, né, de algumas palavrinhas do hino, combinado? Continuando aqui, na próxima atividade que vocês vão receber, vocês vão ter aí, ó, o hino municipal de Jataí e algumas atividades aqui para vocês fazerem, olha só. Após a leitura do hino de Jataí, faça as seguintes atividades. Circule o título. Então, vocês vão lá, circula o título. Pinte os espaços entre as palavras. Depois, vocês vão pintar de amarelo a palavra princesa. Então, vocês vão achar a palavra princesa lá no hino e pintar de amarelo. Em seguida, sublinhar as palavras Jataí e enfeite. Então, vocês vão sublinhar, passar um traço embaixo da palavra Jataí e enfeita. E, por último, pintar de verde claro a palavra luta. Então, vocês vão voltar lá no hino, né? Vai lá e pinta de verde claro a palavra luta. Combinado? Seguindo a nossa aula, nós temos aqui algumas bandeiras, porque vocês vão receber aí em casa também o hino, do município de Jataí. Então, vocês vão receber o videozinho, né, com a música, com a letra da música, e nessa letra da música aparecem algumas bandeiras. Por isso que a professora colocou aqui, ó, algumas bandeiras para a gente conhecer. Essa aqui é a bandeira de Jataí, a nossa bandeira, bandeira da nossa cidade. Olha que legal que ela é, né? Aqui tem a bandeira de Goiás, que é o nosso estado de Goiás. E, por fim, a bandeira do Brasil, nosso país Brasil, né? Bom, então essas bandeiras aí é só para vocês darem uma olhadinha, combinado? Seguindo a nossa atividade, nós vamos para a questão de atividade de matemática. Vocês vão observar a fila para entrar no cinema do Jataí Shopping e descubra o nome de cada criança. Então, aqui é uma fila, né, para entrar lá no cinema do Jataí Shopping. Olha que legal, né? Esse aqui é só um exemplo para vocês descobrirem a posição em que se encontra cada criança, certo? Lá na letra A, Mateus é o quarto da fila. Então, vocês vão contar quem que é o quarto da fila e colocar o nome Mateus, certo? Letra B, Ana Paula é a segunda da fila. Então, vocês vão achar a segunda da fila e colocar o nome, ó, na setinha, tá? Tem alguns que tem uma setinha, então vocês têm que prestar atenção nesse detalhe, certo? Depois, Antônio é o primeiro da fila. Então, vocês vão achar o primeiro da fila e escrever Antônio no lugar correspondente. D. Lívia é a quinta da fila. Então, vocês vão contando até chegar ao quinto e colocam o nome Lívia. João Paulo é o terceiro da fila. Então, vocês vão achar o terceiro e colocar o nome João Paulo. Em seguida, por último, lá no número 2, vocês vão escrever os números ordinais do 10º até o 20º. Então, aqui a professora já começou, ó. 10º, 11º, aí vocês vão continuando até chegar ao 20º. Lembrando que os números ordinais precisam desse símbolo, certo? Para que eles sejam um número ordinal. Combinado? Seguindo aí, nós vamos para a nossa atividade de história. Nós vamos usar o nosso livro de história para a gente falar um pouquinho sobre as profissões que nós estamos falando, né? Vocês se lembram das nossas últimas aulas? Nós estamos falando um pouquinho sobre as profissões, né? E aqui no nosso livro de história, lá na página 104 e 105, nós temos um pouquinho aqui falando sobre as profissões. E aqui no texto diz o seguinte, ó. Você já observou as pessoas que trabalham na sua comunidade? Quem são elas? E o que elas fazem? Aí aqui tem um texto, né, para vocês fazerem a leitura, falando um pouquinho sobre as pessoas que trabalham na nossa comunidade. É verdade que existem trabalhadores que ajudam na saúde, educação, segurança, limpeza, comércio, lazer. E aqui tem algumas fotografias. Identifiquem nas fotografias
os profissionais e suas funções na comunidade. Então, aqui, ó, tem uma linha para vocês escreverem, ó. Quem que são esses profissionais aqui, ó? Esse aqui, ó, esse aqui não é difícil não, né, gente? É a professora, né? Aqui a gente também tem aqui, ó, o médico, na verdade. Bom, então vocês vão observar aqui essas imagens e colocar as profissões, combinado? Já lá na página 105, vocês vão fazer a leitura desse trecho aqui de uma canção. Vocês vão fazer a leitura desse trecho e responder as perguntas relacionadas à leitura do texto, combinado? Vocês podem pedir ajuda a um adulto, a uma pessoa mais próxima de você, combinado? Aqui no número 3, olha só, tem uma perguntinha aqui, ó. Você já sabe o que quer ser quando crescer? Desenhe no caderno como você se imagina exercendo a sua profissão. Então, você vai fazer lá no seu caderninho como você imagina que você vai ser quando crescer, exercendo a profissão que você quer, né? Olha que legal. Você vai fazer, não esqueça de mandar foto para a professora. Já lá no número 4, vocês vão entrevistar uma pessoa da sua família sobre a profissão dela. Para realizar essa atividade, vocês vão seguir esse roteiro e anote as respostas no seu caderno. Combinado? Bom, aqui diz assim, ó. Depois, conte aos colegas que você descobriu. Nesse caso aqui, vocês podem falar só com as pessoas da sua família, né? Como nós não estamos indo para a escola, vocês podem falar com as pessoas que estão mais próximas de você, certo? E aqui tem o roteiro das perguntas aqui para vocês seguirem na hora que vocês forem entrevistar uma pessoa da sua família sobre a profissão dela. Na primeira questão, qual é a sua profissão? Depois, você sempre teve a mesma profissão? Em seguida, quantos anos você tinha quando começou a trabalhar? Na próxima questão, quando criança, o que você queria ser quando crescesse? Você chegou a exercer a profissão que queria ter quando era criança? Então, são algumas questões que a pessoa que você entrevistou vai te responder e você vai anotar tudo no seu caderno. Combinado? Não se esqueçam de mandar as fotos das atividades para a professora. Combinado? Eu vou ficar aguardando e um grande abraço.